Oi, pessoal. Continuar com a nossa matéria aqui de direito penal, a gente estava vendo os crimes em espécie, especialmente os crimes contra o patrimônio. Nos outros dois vídeos, eu fiz dois vídeos separados, um para o crime de furto e um para o crime de roubo, artigo 155 e artigo 157. E na parte dos crimes contra o patrimônio, eles começam no artigo 155 e vai até o artigo... deixa eu ver, 183. Até o 183 é tudo crime contra o patrimônio, tá? Mas o importante é que a gente saiba diferenciar os principais tipos penais, porque como vocês podem perceber, alguns deles se subdividem em outros tipos. Lembra quando a gente estudou lá o crime de furto? Eu falei para vocês que tinha um outro tipo, que era o furto de coisa comum, que é o furto quando o bem é metade meu e metade do meu irmão, por exemplo, uma herança e eu pego só para mim, tá? Então, não deixa de ser o crime de furto, mas o legislador entendeu que deveria colocar um outro artigo separado se tratando de furto de coisa comum. Aí tem o crime de roubo no artigo 157 e outros três tipos que são bem importantes e que eu já mencionei, mas agora a gente vai ver com mais detalhes. É o crime de extorsão, o crime de estelionato e o crime de apropriação indébita. Então, para ter uma noção básica, pelo menos, dos crimes contra o patrimônio, é importante que a gente consiga diferenciar esses cinco tipos. O que é furto, o que é roubo, o que é extorsão, o que é apropriação indébita e o que é estelionato. Tá? Se vocês conseguirem diferenciar esses cinco, aí vocês conseguem ter noção sobre os outros que são derivados, como por exemplo a extorsão mediante sequestro, ou a apropriação indébita previdenciária, ou de caso fortuito, ou enfim, outros exemplos de estelionato, certo? Então, o importante, pelo menos no momento inicial, que vocês estão começando aqui a estudar essa parte do Código Penal, é conseguir diferenciar bem esses tipos. Porque, vamos pegar, por exemplo, agora o crime de extorsão. Tá? Eu já falei sobre ele, mas voltando. O crime de extorsão é o artigo 158 e diz lá que é constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Tá? O bem jurídico tutelado continua sendo o patrimônio, só que o crime também é cometido com violência ou grave ameaça. E eu já tinha falado para vocês, a diferença da extorsão para o roubo é que no crime de roubo, a violência ou a grave ameaça, ela é usada para que a pessoa que comete o crime consiga o bem. Eu ameaço ou esfaqueio a pessoa ou agrido a pessoa para pegar o celular, para pegar a carteira, certo? Isso é o crime de roubo. Agora, no crime de extorsão, eu constranjo a pessoa com violência ou grave ameaça para que ela faça ou tolere que se faça ou deixe de fazer alguma coisa. Por exemplo, um exemplo talvez mais comum é obrigar a pessoa a sacar o dinheiro do caixa eletrônico. Eu aponto a arma agora não para que ela me passe o celular, para eu pegar o celular dela, porque isso seria o crime de roubo, certo? Mas agora eu quero que ela saque o dinheiro do caixa eletrônico e, portanto, se ela não fizer, como diz ali no tipo, né, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a fazer algo para ter vantagem econômica, então ela precisa ir lá no caixa eletrônico, digitar a conta, a senha dela e sacar o dinheiro, para que o criminoso tenha, então, a vantagem. Sendo assim, a gente consegue diferenciar se é roubo ou se é extorsão. Se a vítima precisa fazer algo ou não. Se consegue o criminoso acessar o bem independente da atuação da vítima. Se ele consegue acessar o bem, o crime é roubo. Se ele consegue, se ele precisa da ação da vítima, o crime é extorsão. Se vocês olharem a pena do artigo 158, ela é igual à pena do artigo 157, a pena é de 4 a 10 anos e multa. É a mesma pena do 157 roubo. Então parece que eu estaria aqui falando para vocês de algo sem importância. Tá, então que diferença faz se é roubo ou se é extorsão se a pena é a mesma? Mas a pena é a mesma no caput. Se vocês olharem os parágrafos, vocês vão ver que começa a haver algumas diferenças. Por exemplo, aquela questão que eu explorei bastante sobre o uso de arma.
frequentemente ocorrem reformas em todo o direito, mas no direito penal, que o legislador acaba não fazendo uma reforma completa. Eu falei para vocês que foi modificada a disposição sobre o uso de arma no crime de roubo, lembram? Antes era o crime de roubo com uso de arma, aumentava a pena, e aí a jurisprudência construiu que podia ser arma branca, uma faca, podia ser uma arma de fogo, um revólver, mas não podia ser uma arma de brinquedo. E que o juiz ia lá na dosimetria da pena, talvez, diferenciar uma arma branca de uma arma de fogo na hora de fazer a dosimetria, tá? Mas que a lei, quando falava em uso de arma, falava qualquer tipo de arma, mas não falava em arma de brinquedo, então arma de brinquedo não contava. Aí veio a lei nova e diferenciou tudo lá no crime de roubo. Um aumento do parágrafo 1º, se eu não me engano, né? Não, do parágrafo 2º é o uso de arma branca, do parágrafo 2º A é o uso de arma de fogo, e do parágrafo 2º B é de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Criou 3 hipóteses para o uso de arma, diferenciando o aumento de pena. Só que se vocês pegarem um crime de extorsão, diz crime de extorsão, artigo 158, parágrafo 1º. Se o crime é cometido por 2 ou mais pessoas ou com o emprego de arma, aumenta-se a pena de 1/3 até metade. Ou seja, para a extorsão, o legislador não fez a reforma. Continua valendo o que era antes lá no crime de roubo também. Antes era igual, mas agora ficou diferente. Então, para o crime de roubo, o aumento é de 1/3 até metade para faca, para revólver, ou para metralhadora, ou para... enfim. A arma que for, certo? Porque o legislador não diferenciou a conduta aqui nos parágrafos do crime de extorsão. Então, aquilo que eu havia falado, que não se aplica mais para o roubo, continua se aplicando aqui para o crime de extorsão. Então, é muito importante, no caso, se for uma extorsão, por exemplo, com uso de arma, saber se é uma extorsão ou um roubo. Porque se for uma extorsão, se ele aponta o revólver e fala para a vítima sacar o dinheiro do caixa, ou seja, crime de extorsão, a pena é de 4 a 10 anos, aumentada de 1/3 até metade. Agora, se fosse um roubo, ele aponta a arma e rouba o dinheiro que já está na carteira da pessoa, o crime é de roubo com uso de arma de fogo, que o aumento é de 2/3. Tá? Isso é uma questão que demonstra uma certa desproporcionalidade aqui na aplicação da lei penal, certo? É algo, inclusive, a ser criticado aqui nessa reforma, porque são condutas que eram punidas de forma igual, semelhante, certo? Mas a reforma legislativa alterou e agora é melhor pro bandido cometer um crime de extorsão, que ele vai ter uma pena menor se ele quiser usar arma, do que cometer o crime de roubo. Não faz sentido, porque são condutas parecidas, a diferença é que muitas vezes o crime de extorsão pode até ser considerado pior, na verdade, porque tu obriga a pessoa a fazer algo, certo? No crime de roubo, tu pode apontar a arma, falar pra ela, levanta os braços, pegar a carteira e ir embora. Ela não precisa fazer nada. No crime de extorsão, ela precisa fazer alguma coisa. Só que o crime de roubo tem agora essas hipóteses diferenciadas em relação ao uso de arma que o crime de extorsão não tem. Então, se vocês olharem ali o artigo 158, vocês vão ver que ele é bem mais simples, ele só tem parágrafo 1º, 2º e 3º, e coloca essa hipótese do uso de arma. No parágrafo 1º, no parágrafo 2º, ele remete para os aumentos pré-terdolosos do crime de roubo, que é quando ocorre lesão corporal grave ou morte, ou seja, extorsão seguida de lesão corporal grave ou extorsão seguida de morte, aplica-se a mesma coisa que a gente viu em relação ao roubo, e o parágrafo 3º coloca apenas uma hipótese também em relação à restrição da liberdade da vítima. Então, o crime de extorsão não tem tantas disposições como havia lá no crime de roubo, o que acaba criando essa certa desproporção, certo? Aqui falta um pouco de integridade no direito. O direito deve ser proporcional. Condutas iguais devem ter a mesma punição. Essa é a lógica do sistema. E aqui, como uma reforma foi feita pela metade, como muitas são, acaba havendo uma pequena, pelo menos, desproporção, porque um aumento ficou maior, dependendo do caso, num crime do que no outro, certo? Enquanto o crime com arma de fogo, o roubo, ficou com a pena maior, no crime com uso de faca, por exemplo, a extorsão permite pena até metade e o roubo ficou limitado até 1/3. Então, é importante a gente saber, como eu falei, essa reforma foi recente, isso provavelmente vai ser bem pedido em concurso,
porque agora se tornou um ponto fácil de ser questionado, certo? São aumentos diferentes para condutas semelhantes. Tá? Então é importante estar atento. No artigo 159, fala do crime de extorsão mediante sequestro, que eu também tinha falado e tinha comparado com o crime de roubo com restrição da liberdade, que é o crime de roubo, parágrafo 2º, inciso 5. Tá? Artigo 159, extorsão mediante sequestro, eu tinha falado dele já em comparação com o 157, parágrafo 2º, inciso 5. E aí, coloquei para vocês que, novamente, a questão é a diferença entre a necessidade da ação da vítima e a não necessidade. No caso do roubo, a vítima não precisa agir, ela só perde a sua liberdade, enquanto na extorsão mediante sequestro, alguém precisa pagar um resgate. Certo? O crime 159 é sequestrar a pessoa com o fim de obter para si ou para outra em qualquer vantagem como condição ao preço do resgate. Então a pessoa é sequestrada e é solicitado por familiar ou alguém que pague um preço para que aquela pessoa volte a ter liberdade. Enquanto no roubo com restrição da liberdade, a pessoa apenas é restringida, por exemplo, trancada no porta-malas ou no banheiro, enquanto a pessoa que está cometendo o crime de roubo leva os bens sem que a pessoa precise fazer nada. Certo? E aí, a pena da extorsão mediante sequestro é maior, porque aqui o legislador entendeu que o bem jurídico é ferido não apenas em relação ao patrimônio, mas também a questão da liberdade em função do sequestro, entendeu que havia o maior dano, maior periculosidade aqui nesse crime, a pena de reclusão de 8 a 15 anos, e é importante notar que se resultar lesão ou morte são algumas das maiores penas que a gente tem no Código Penal. O resultado morte, que é o parágrafo 3º, a pena é de reclusão de 24 a 30 anos. Tá? Então a extorsão mediante sequestro, se resulta em morte da pessoa sequestrada, a pena é de 24 a 30 anos. Ela é maior do que a pena do latrocínio, que eu tinha falado para vocês, que era o roubo com resultado morte, que era o parágrafo 3º, inciso 2º, que era a pena de 20 a 30. Quando era roubo com resultado morte, que se chama latrocínio, a pena é de 20 a 30. Quando agora é extorsão mediante sequestro com resultado morte, a pena é de 24 a 30. Essa é provavelmente a maior pena que tem aqui no Código Penal. Pelo menos, claro, em se tratando da pena base. Certo? Então, esses são os principais pontos aqui sobre o crime de extorsão. Vou dividir aqui em pequenos vídeos para ficar melhor para quem quiser acompanhar. Vou fazer o outro sobre o estelionato e a apropriação indébita, tá bem? Vou para o próximo.